Olá, pessoal, começando mais um Trocando Ideias e eu quero agradecer as pessoas que estão chegando, estão se inscrevendo, nós estamos aumentando o número de inscritos e eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que esse é o grande mantra de quem faz programas no YouTube. Hoje eu vou dar 10 sugestões para você educar melhor o seu filho e a sua filha. Eu não acredito em receita, tá? Mas essas 10 sugestões eu acho que podem te ajudar. Então fica comigo, escuta as 10 sugestões, as 3 últimas são super importantes. Então não deixa. Vamos começar? Primeira sugestão: os pais, as mães, têm o hábito de criarem muita expectativa em relação aos filhos. Aquela história de, eu queria que meu filho fosse isso, eu queria que meu filho fosse aquilo, eu queria que meu filho fosse desse jeito, eu queria que meu filho fosse daquele outro jeito. Não cria expectativa. Acompanha o desenvolvimento do teu filho, da tua filha, de maneira natural. Faz as orientações, dá as mãos, apoia, mas não cria expectativa. Não projeta as tuas fantasias nos teus filhos, nas tuas filhas. Então, criar expectativa geralmente não dá certo, tá? Então, expectativa que eu estou me referindo é aquela expectativa excessiva. Claro que você pensar no que o seu filho pode ser, no que seu filho pode gostar, pode comer, as amizades que ele vai ter, que ela terá, tudo bem, mas as excessivas, a que você tenta de todo jeito projetar aquilo que é seu nele, não faz isso, que não dá certo, vai dar ruim. Segunda sugestão: para de querer controlar o menino e a menina. Sabe, você não está educando um robô, você não está educando um bot, você não está programando um algoritmo, é uma pessoa com defeitos, com qualidades, com medos, com inseguranças, é uma pessoa que está esperando de você apoio. Mas quando você tenta controlar, quando você tenta programar de maneira rígida, sobretudo, não dá certo também. É como se você quisesse que a criança e o adolescente fossem o modelo que você projetou para eles, o modelo que você acredita. Isso não funciona com o humano, pessoal. Isso não funciona. A gente há muito tempo sabe que o nosso processo de aprendizagem não é por condicionamento, como se pensou um dia na vida. Então, para de querer controlar, para de querer fazer o teu filho, a tua filha, como se fossem bots. Uma terceira sugestão que eu dou: acredita no menino, acredita na menina, valida o que eles pensam, validam o que eles dizem. Muitas vezes uma criança fala com a gente e a gente não dá credibilidade ao que ela diz. Costuma pedir ao adulto que está ao lado dela para legitimar. Então, acredita no que a criança diz, acredita no que o adolescente diz, mesmo que você saiba que ali tem elementos fantasiosos, elementos imaginativos, mas não descredibiliza teu menino, não descredibiliza tua menina, porque senão você vai ter problema no desenvolvimento deles e delas. Você vai criar uma pessoa insegura, uma pessoa que na insegurança utiliza como estratégia a mentira. Então acredita no que ele está dizendo, acredita no que ela está dizendo. Ela contou uma história que aconteceu com ela, acredita. Vai, escuta, presta atenção e depois conversa, dialoga. Pode até ser que você encontre alguns vácuos nessa verdade, mas acredita na tua filha, acredita no teu filho, de modo que eles possam se sentir seguros de contar o que eles pensam. A quarta sugestão que eu dou para você, pai, mãe, cuidador, cuidadora, é respeita a opinião do teu filho. Respeita a opinião dele não precisa ser igual à sua. Ela só precisa ser uma opinião coerente, congruente, mas ela não precisa ser igual à sua, ela não precisa ser amparada nas suas expectativas. Respeite a opinião que ele tem sobre política,
respeita a opinião que ele tem sobre alimentação, respeita a opinião que ele tem sobre roupa, respeita a opinião do teu filho, respeita a opinião da tua filha, porque quando você respeita a opinião, você está respeitando também os sentimentos, você está respeitando as emoções, você está dando vazão para que ele também respeite a sua opinião, respeite os seus sentimentos. Então é uma troca, tá? Na medida que você respeita, você também é respeitado, você também é respeitada. Então respeita a opinião do teu filho, da tua filha sobre religião, por exemplo. Às vezes o pai tem uma religião e quer impor essa religião ao filho. Não faz isso, tá? Respeita que ele tem opinião, ele consegue perceber as coisas, ele faz análise crítica, ela faz análise crítica. Quando eu digo ele, eu também estou dizendo ela, tá? Então ela faz análise crítica, ela tem opinião, ela tem posição, então respeita, tá? Não vai fazer de conta que você está ali diante de uma pessoa, de um boneco, por exemplo, que é algo inanimado, ou seja, não tem uma reflexão, não consegue analisar e não consegue apresentar uma proposta diante de situações. Então, respeita. Depois, uma outra questão importante que eu acho é que, na medida que você respeita a opinião, você também tem que respeitar a decisão. As decisões do seu filho, da sua filha, não são as mesmas decisões que as suas, em muitas ocasiões. Então, respeita também a decisão dele, a decisão dela diante de situações que exigem uma decisão. É muito bom que você tenha meninos e meninas educados que saibam tomar decisão. Uma quinta questão é um pouco nessa linha, mas diferente em termos de posição de pai e mãe, que é o seguinte: você não pode permitir que seu filho e a sua filha façam tudo. Você tem que estabelecer regra, você tem que estabelecer limite, você tem que estabelecer orientação. Só que estabelecer regra, estabelecer limite, estabelecer orientação, nesse caso, não é impor de forma autoritária, é sempre estabelecido por meio de diálogo, é sempre estabelecido por meio de troca. Uma regra construída numa casa, por exemplo, de maneira coletiva, é uma regra que todo mundo segue. Então não vai na base da força, tá? Você estabelece o limite, você diz o que pode, o que não pode, porque até a criança ou adolescente, eles esperam isso de você. Eles não gostam muito daqueles pais permissivos, que a tudo permitem, que tudo está bem, que tudo é sim. Não, tem que ter limite. Limite diante, sobretudo, do risco. Limite, sobretudo, diante do perigo. Mas isso tem que ser conversado. Uma outra questão que eu queria falar muito, e aí é muito para o pai, é muito para a mãe, que para mim é fundamental, isso que eu vou dizer agora para vocês. Não use seu filho para segurar seu casamento. Não faça isso. Se seu casamento não está legal, se você chegou à conclusão que as coisas não estão legais, não usa o filho como argumento de segurança do casamento. Não é justo com a criança, não é justo com o adolescente. Eles percebem isso, eles sentem isso na pele, eles sentem isso no coração, eles sentem isso no corpo todo, eles sentem isso no psiquismo. Não usa teu filho, não usa tua filha para segurar o casamento. Se o casamento não vai bem, é uma questão sua, da sua companheira, sua, do seu companheiro, é sua. O seu filho e a sua filha entram nisso, mas é você quem tem que tentar resolver. Portanto, não faz isso, que isso é, assim, desculpa a expressão, mas é uma sacanagem com a criança e com o adolescente. Uma outra questão que eu acho importante, sobretudo para pais e mães de adolescentes: respeita a orientação sexual do teu filho e da tua filha, tá? A gente já sabe hoje, por estudos, por pesquisas, que a homossexualidade, a bissexualidade são elementos da nascença da pessoa. São elementos que não foram aprendidos culturalmente, são elementos que estão na genética da pessoa. Então, respeita a orientação sexual, acolhe a orientação sexual do teu filho, da tua filha. Se o teu filho for bissexual, se a tua filha for homossexual, respeita, porque eu não vou tocar nem heterossexual, porque aí todo mundo diz que isso está dentro do padrão. Eu estou falando dessas outras orientações. Respeita, porque muitas vezes, por você não respeitar, o seu filho e a sua filha sofrem horrores e muitas vezes adoecem psicologicamente e muitas vezes pensam até em suicídio e muitas vezes até se suicidam, porque você não acolhe a orientação sexual dele e dela. Então é uma sugestão que eu estou aqui trazendo para você. Se você, por acaso, quer de algum modo que eu toque novamente nessa questão da orientação sexual, das relações homoafetivas do seu filho e da sua filha, eu posso fazer um programa sobre isso. E eu posso fazer um programa desde que você aqui embaixo peça.
Se você pedir isso, se a gente conseguir aumentar o número de inscritos e de inscritas, eu garanto fazer um programa sobre essa sugestão, tá bom? Então, as pessoas que têm interesse, se inscrevam no meu canal e eu volto com essa temática. E outras temáticas que vocês queiram, vocês pedem aí e deixem nos comentários. Uma outra sugestão que eu queria trazer para vocês, eu acho muito importante, às vezes eu vejo os pais e as mães se comportando como se fossem amigos, amigas dos filhos, das filhas, e não são. A gente tem que ter uma relação de amizade, obviamente, com os filhos e com as filhas, mas o que eles esperam de nós é, sobretudo, uma relação de proteção, não é de amizade. Você tem que proteger o seu filho e a sua filha, você tem que tratá-los com sinceridade, de maneira genuína, mas não banca o amiguinho, não banca a amiguinha, por favor, porque isso estraga a relação. Filho não é necessariamente o nosso amigo, tanto é, gente, que filho não nos conta tudo, e para amigo a gente confidencia. Filho é uma pessoa com quem a gente desenvolve amizade, mas não é aquele amiguinho, nem aquela amiguinha. Não tenta se transformar naquilo que você não é. Ocupa o teu lugar de autoridade, de pai e mãe. Autoridade não é autoritarismo, também é bom explicar isso. E não ser amiguinho não quer dizer que você não tenha laços de amizade. Eu estou dizendo, laços de amizade é diferente de ser amiguinho. É outro programa que a gente também pode tratar, porque isso é um problemão no campo das escutas de pai, de mãe, de família e de crianças, né? Muitas crianças reclamam, muitos adolescentes reclamam que os pais e as mães tentam ser iguais a eles, como se tivessem a mesma idade, o mesmo comportamento. Eles não querem isso. Eles querem pessoas que ajudem, que protejam. Eu falei no programa anterior sobre a questão da negligência emocional, e um dos pontos que eu acho que devo tocar novamente é isso. Olha, não negligencie as emoções e os sentimentos dos teus filhos, das tuas filhas, do teu filho, da tua filha. Não negligencia, valida. Emoções e sentimento é pra gente validar. É muito ruim, sabe, gente, quando uma criança chega e diz assim, pai, eu tô com medo de subir nessa árvore, e você diz assim, isso é besteira, suba, não tem problema nenhum não. Gente, isso é ignorar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem medo, e você está dizendo que é besteira. Ou então tua filha chega e diz assim, eu estou muito alegre, muito contente, porque eu vou poder ir a um show de um ídolo que eu tenho, e você começa a desdenhar, achar uma bobagem, coisa de adolescente. Não é. Então valida os sentimentos, valida as emoções. Validar o que é, Hugo? Validar é respeitar. Validar é respeitar. E uma outra questão que eu queria dar para vocês, de sugestão, é o seguinte, é que acredite no talento de seus filhos. Acredite na potência dos seus filhos. Acredite na capacidade deles. Acredite que eles podem muito mais do que até você tem naquelas expectativas que eu disse. Acredite no seu filho, acredite na sua filha. E nesse bojo de acreditar, não ache que seu filho é melhor do que sua filha. Não eduque o seu menino para ser o garanhão e a sua menina para ser a seduzida. Não faça isso, por favor. Então acredite na potência. Teus filhos, tuas filhas, teu filho, tua filha, tem muita potência. Basta você crer e eles vão adorar isso, eles vão gostar. Então, gente, eu espero que essas 10 sugestões que eu dei, que não foram sugestões no sentido de receita, mas para a gente pensar sobre esses tópicos, possam ajudar vocês nos encaminhamentos da educação dos filhos e das filhas que vocês têm, para melhorar a qualidade de vida na família, para melhorar a qualidade de vida de vocês como um todo, tá bom? Um beijo, muito obrigado, compartilha esse vídeo se gostou, dá o like se gostou, e pede para as pessoas se inscreverem. Vamos tentar, o máximo possível, conseguir 1000 inscritos até o final do mês de fevereiro. O que acham? Beijo! Vocês estão vendo o meu livro Emílio aí atrás. Ele vai ser reeditado pela Editora Autêntica daqui a pouquinho. Esse livro me deu a premiação do Jabuti. É uma alegria muito grande. O meu livro, Emílio, é um grande cenário sobre educação de filhos, educação de filhas. Vale a pena lê-lo e nele tem muito a ver com o que eu acabei de falar para vocês sobre essas 10 sugestões, tá bom? Então leiam Emílio ou Quando os Sinais com o Vulcão ao Lado pelo selo Ielofante do grupo Autêntica. Daqui a pouco chega.